caso da idosa que foi vítima de um estupro na cidade de Princesa Isabel, existem vários outros tipos de violência contra essa faixa etária de idade. Sobre esse assunto, eu estou com o Washington Luiz, que conversa ao vivo com um especialista sobre o assunto. Pois não, Washington? Tribuna Livre. De extrema delicadeza, porque o idoso, em todos os aspectos, ele merece respeito. Você abandonar o idoso, você tem que tratar o idoso como realmente ela deve ser tratada, com capacitação. Porque não é todo mundo que começa e pode tratar de uma pessoa idosa. Ela precisa ter a qualificação correta para saber que aquela pessoa, ela precisa de determinadas situações que merece atenção. No caso do Alzheimer, desta senhora de 75 anos de idade, lá no Alto Sertão da Paraíba, que acabamos de reportar. Por isso nós convidamos o Dr. Fabrício Oliveira, está aqui conosco, é psicólogo, especialista, inclusive dá aulas também em Portugal e vai conversar conosco. Dr. Fabrício, satisfação encontrá-lo, né, depois de uma boa temporada lá em Portugal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse caso específico do Alzheimer. Essa senhora, que inclusive nossa produção já relatou para o senhor acompanhou agora há pouco a nossa matéria. O que fazer? Quais os cuidados que as pessoas devem ter com problemas, pessoas que têm problemas de Alzheimer, principalmente nesse caso específico? Quais as sequelas que esse estupro que foi acontecido com essa senhora de 75 anos de idade pode acarretar? Então, bom dia, telespectadores, bom dia ao Bruno. Uma pauta super importante, né, que sábado é o Dia Mundial de Conscientização à Violência à Pessoa Idosa. Então a gente precisa falar disso. É importante o público entender, e as pessoas que têm idoso em casa com Alzheimer, que é muito delicada essa doença. Você precisa se capacitar para entender como cuidar deles, não deixar eles sozinhos. Essa idosa estava sozinha, né? E esse rapaz, esse ser, que não pode ser nem dizer que é um ser humano, foi lá e agrediu fisicamente, né, a idosa com violência sexual. É complicado as leis, a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, mas é complicado ela ser aplicada, porque você não conhece uma pessoa presa porque agrediu a avó, porque agrediu o pai, porque agrediu o idoso vizinho. Então é isso, o Brasil é o ranking mundial de violência contra a pessoa idosa, porque não tem políticas públicas que trate desde a criança falar que o idoso é amor, tem que dar carinho, tem que dar aconchego, tem que respeitar e dar dignidade a ele. Não se tem. Nas escolas as crianças não aprendem a amar o idoso vizinho. Muitas mães falam, o meu filho adora a avó dele, claro, mas e o idoso do vizinho? E o outro idoso? Eu digo isso porque minha mãe falava, não sai na rua porque tem um velho do saco. O velho vai te levar, o papa-figa. Então eu tinha medo de idoso. Então é isso que o Brasil propaga, que o idoso é ruim, é mau. Os desenhos da Disney, a bruxa é uma velha. Entendeu? Os bruxos, as pessoas ruins são velhos. E o menino bom, a menina boa é a novinha. Então é isso que a sociedade propaga, né? A violência contra a pessoa idosa em vários fatores, né? Não educando, colocando desenho que a pessoa velha é ruim. Agora, Fabrício, por exemplo, essa pessoa que deixou familiares, que deixou essa idosa no abandono, ou que pessoas deixam pessoas idosas dentro de casa, até com pessoas incapazes de estar cuidando desses idosos, a lei é rígida nesse sentido, ou precisa essa lei ser muito mais, vamos dizer assim, contundente com essas pessoas? A lei, segundo o Estatuto do Idoso, né, a Lei 10.641, tem lá, né, parágrafos para prender essa pessoa de 1 a 2 anos e multa, mas não é efetivada, entendeu? Não é ao pé da letra, na prática não funciona. A gente tem um lindo Estatuto do Idoso. Eu dou aula de políticas públicas da pessoa idosa para outros países. E eles falam, nossa, que estatuto maravilhoso, o Brasil tem... Só que não é aplicado, né, ao pé da letra. Você está vendo, esse rapaz só está sendo preso, esse indivíduo que fez violência sexual com a pessoa idosa, porque foi filmado, a mídia tomou conhecimento. E os que não são?
né? Cadê? São presos, são julgados? E as pessoas que pegam o cartão do seu avô, da sua mãe e pegam os seus dinheiros, né? E essas financeiras que fazem empréstimo com o cartão do idoso sem nem saber se o idoso aceita ou não. Então precisa que o Brasil mude, porque o Brasil está envelhecendo. Quem vai cuidar do Fabrício idoso? Essa pessoa que faz violência sexual contra o idoso? Essa pessoa que pega o cartão dele? Então é complicado, a gente tem medo de quem vai cuidar de nós. Entendeu? E eu quero até dar os parabéns ao Bruno, que ele está indo ver os idosos, tomar café. Parabéns, Bruno. Isso sabe, não é querendo se aparecer, é mostrando a humildade e o olhar. E ele pode se vir como semeador, como Exato. um exemplo, né? E outra, enquanto ele está lá, os filhos não estão. Os filhos estão na internet, estão no celular, vendo a vida do povo. Então ele está fazendo o papel que a família não faz, né? A família deixa lá o idoso naquele lugar para se divertir, depois vai buscar, como se fosse, né, um objeto. E não é, ali é uma pessoa humana. Então parabéns pela essa iniciativa, faça mais, porque você só tem a ganhar. E você vê, quando você chega num lugar desse, a primeira coisa que o idoso faz é abraçar, porque ele não tem em casa. Né? Quando você vai na Vila Vicentina, no lar, a primeira coisa que ele faz é o toque, porque ele não tem em casa, a família não está nem aí, então precisa disso. Parabéns essa iniciativa. Quando a família deveria ser o primeiro a dar exemplo. Exato, e a violência, né? A gente está aí no Dia Mundial da Violência contra a Pessoa Idosa, o número é altíssimo, e a violência dentro de casa. Sabe por quê? Primeiro começa, amanhã você faz aniversário e está ficando velho. Como se fosse um peso que a gente vai carregar na vida. E não é um peso. Graças a Deus que eu estou vivo. Hoje você envelheceu um dia, ontem você era mais novo. Então é isso que a gente tem que aceitar. A nossa velhice como uma coisa boa, uma coisa plena, maravilhosa. Eu não posso fazer com que essas idades chegando sejam um peso nas minhas costas. Então, Fabrício, muito obrigado. Viu? Obrigado. E eu quero dar um testemunho que ontem mesmo eu presenciei um fato de uma família com duas pessoas idosas, né? Duas filhas estiveram na casa dos pais, Bruno, no domingo, visitaram os pais como faz de costume. Todos os domingos elas visitam. Quando foi no próprio domingo, elas disseram: pai, amanhã eu venho jantar com vocês, que foi ontem à noite. Então elas foram lá, as duas filhas, fizeram jantar para os dois idosos, jantaram com ele e depois foram para a residência. Quando, na verdade, muitos poderiam fazer o mesmo, mas que não fazem, né? Não fazem. Infelizmente, depois vai chorar: como eu queria, dia dos pais, estar perto do meu pai. Meu avô, como é que eu queria ter minha avó? Como é que eu queria hoje ter minha mãe? Quando, na verdade, o tempo você perdeu, o tempo passou, e com o passar do tempo, a gente termina passando pelo tempo que deixou o tempo de ser o tempo da nossa vida. É com você, meu caro Bruno Pereira. Obrigado, Austin. Um grande abraço. Agradecer ao doutor Fabrício pelas palavras, né? É uma coisa que eu gosto muito. Eu desde menino, uma das minhas coisas assim, que eu mais gostava era de sentar na calçada com os mais velhos e conversar. Sempre tive amigos mais velhos, amigos de mais idade, principalmente idosos, com quem eu aprendi muito. E é uma amizade verdadeira, né? Algo verdadeiro, é algo que a gente aprende, é algo que a gente está ali naquele dia a dia. E o idoso, muitas vezes, o que ele quer é só um abraço, é só uma conversa, é só manter um diálogo, né? Ter alguém ali por perto para muitas vezes trocar uma ideia, para brincar, para sorrir. Mas, infelizmente, eles muitas vezes são abandonados. Inclusive, nós vamos trazer na sexta-feira, que é o Dia Mundial do Combate à Violência contra o Idoso, no sábado. E na sexta a gente vai estar trazendo matérias especiais nesse sentido. E, gente, tem